Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje a gente está dando continuidade aí às aulas que estão falando aí sobre os processos aí que ocorrem na reprodução humana. Nós tivemos uma aula aí anteriormente falando sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, né, alguns acontecimentos, algumas mudanças que acontecem aí no período chamado de puberdade, né, na adolescência. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí dos processos que vão acontecer desde a concepção, né, até o nascimento de uma nova vida, de um ser vivo, de um ser humano. Antes de começar a nossa aula, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, né, deixe seu comentário, deixe seu like, se possível também compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então vamos falar um pouquinho, né, durante essa aula, sobre os processos de fecundação, de nidação, a gestação, o parto, e também vamos falar um pouquinho no final aí sobre como são formados os gêmeos, tanto os gêmeos idênticos quanto os gêmeos não idênticos. Lembrando que nós, quando falamos de seres humanos, de reprodução humana, nós estamos falando de reprodução sexuada. Reprodução essa que envolve a mistura de material genético. Tá? Então, no caso do ser humano, nós temos seres dioicos. O que são seres dioicos? São seres que possuem os sexos separados. Então, tem um indivíduo masculino com sexo masculino e um indivíduo com sexo feminino. No caso da reprodução humana, a fecundação vai ser interna e vai acontecer graças ao ato sexual, processo chamado de cópula ou coito, né, de cópula. A concepção nada mais é do que, né, o processo de formação aí de uma nova vida que vai acontecer a partir da fecundação. Fecundação essa que nada mais é do que a união entre o espermatozoide e o óvulo, né? Desse processo de fecundação, que é a união dos gametas masculino e feminino, vai formar apenas uma célula. Célula essa que contém aí o material genético do pai e o material genético da mãe. Então, uma célula diploide. Nesse caso, essa primeira célula do nosso corpo, a primeira célula do novo ser vivo, é chamada de zigoto. É a partir dessa célula que todas as demais células vão ser originadas. Então, a fecundação vai acontecer, tem que acontecer dentro da tuba uterina. Tuba uterina que é esse canal, essa ponte aí que liga os ovários até o útero. A fecundação acontece aqui dentro da tuba uterina, também conhecida como trompas de Falópio, trompa de Falópio. Nesse processo aqui, né, da fecundação, o que vai acontecer? Um espermatozoide apenas vai fazer a fecundação de um óvulo. Como que esse espermatozoide faz? Ele perfura aí as membranas do óvulo e apenas o núcleo desse espermatozoide penetra dentro do óvulo. A partir dessa penetração aí, né, feita pelo espermatozoide, toda a camada externa do óvulo se enrijece, se endurece, para impedir que novos espermatozoides venham a fazer a fecundação, fazer nova fecundação nesse óvulo. Então, apenas um espermatozoide faz a fecundação. Após ocorrer essa penetração do núcleo do espermatozoide, o núcleo do espermatozoide vai se unir com o núcleo do óvulo, né, um processo esse chamado de cariogamia, e aí sim a célula está pronta para começar as suas divisões, pois nesse processo de cariogamia existiu aí a fusão do material genético masculino da mãe, né, que estava ali dentro do óvulo, e que veio, e o outro do pai que estava no espermatozoide. Então, cariogamia nada mais é aí do que a fusão, a junção dos núcleos dos gametas masculino e feminino durante a fecundação. Após a fecundação, vai acontecer a formação aí do zigoto. Então, zigoto é um nome dado à primeira célula do novo ser vivo, célula chamada também de célula-ovo, tá? Ela é formada, então o zigoto é formado aí a partir dos gametas feminino e masculino, né? Como que nós sabemos se vai ser homem ou mulher?
O que vai determinar o sexo, como todas as demais características de um ser vivo, é o material genético, é os cromossomos. Então, o que determina se é homem ou se é mulher é o último par de cromossomos do cariótipo humano, né? No caso, se for uma mulher, eu vou ter um par de cromossomo X, nesse caso aqui, XX, e se for homem, XY. Tá? Então, quem vai determinar o sexo, na verdade, é o homem, porque é apenas o homem que pode formar, né, a carga genética do homem que vai formar ou homem ou mulher, porque ele possui os dois cromossomos, o cromossomo X e o cromossomo Y. A mulher possui apenas o cromossomo X. A probabilidade de nascer homem ou mulher é de 50% cada. Tá? Essa é a probabilidade de nascer homem ou mulher. Então, após a fecundação, a célula ovo ou zigoto começa as suas divisões já dentro da tuba uterina e ela vai sendo empurrada aí pelos cílios, pelas células ciliadas e por movimentos peristálticos das trompas de Falópio ou tubas uterinas, até levar essa célula, esse embrião, né, que já está em formação, até o útero. Chegando no útero, né, esse tempo leva em torno de 8 dias, ocorre um processo chamado de nidação. O que é o processo de nidação? É o processo de fixação do embrião aí na mucosa uterina, mucosa essa chamada de endométrio. Após essa fixação, começa a formar aí a placenta, os anexos embrionários que vão servir para nutrir o embrião e o feto que vai se desenvolver aí durante a gestação. Então, nidação consiste nesse processo de fixação da célula ovo, né, que vai se unir aí ao endométrio, formando a placenta, os anexos embrionários, que vai nutrir esse embrião, né, que tem a função de nutrir esse embrião durante a gestação. Então, isso é a nidação. Tá? Após essa nidação, a formação da placenta, né, ela vai ser, a formação da placenta vai ser estimulada pela progesterona e vai ocorrer após algum tempo a formação do cordão umbilical, tá, que vai ficar unindo o embrião até a placenta. Tá? Esse embrião vai ficar envolto por uma camada serosa chamada de amnio, tá? Uma bolsa chamada de bolsa amniótica ou amnio, e dentro dessa bolsa vai encontrar um líquido formado por água e sais minerais e proteína chamado de líquido amniótico, tá? Que tem a função aí de proteger esse embrião e o feto de choques, de impactos. Tá? Então, o que vem a ser a placenta? A placenta vai ser uma estrutura formada por tecidos tanto da mãe quanto do embrião, né? Ou do feto, aí, que tem a função de fazer a nutrição do embrião e do feto durante o processo gestacional, durante toda a gestação. A gestação leva em torno de 40 semanas. O que consiste a gestação? Gestação nada mais é do que o período de desenvolvimento, né, de crescimento do embrião até se formar o feto que já tem formato humano. Tá? Então a gestação é todo esse processo, todas as mudanças, as transformações que acontecem no embrião, formação dos órgãos, formação das mãos, dos braços, das pernas, dos olhos, de todas as partes do corpo, até ficar formado o feto pronto para o nascimento. E esse processo de gestação leva em torno de 40 semanas para o bebê poder nascer. O nascimento pode acontecer de duas formas, ou a partir do parto normal ou natural, ou do parto cesariano. O parto normal acontece através de contrações do músculo do útero, tá, que vai fazer a expulsão do bebê juntamente com a placenta. Então o bebê vai ser expulso, né, de dentro do útero juntamente com a placenta a partir dessas contrações uterinas que vai lançar esse bebê para fora. Em alguns casos existe o parto cesariano, que consiste em nada mais do que uma intervenção cirúrgica, né, onde é cortado a barriga da mãe para retirar o embrião através da barriga, de um corte. Tá? Enquanto no parto
natural ou normal, o bebê sai através da vagina, tá? Ele é expulso através da vagina. Então, essa é a diferença entre parto normal e o parto natural. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão dos gêmeos. Como que os gêmeos são formados? O que são gêmeos? Gêmeos nada mais são do que dois indivíduos que nascem ao mesmo tempo, tá? Só que a ocorrência nos mamíferos vai ocorrer gêmeos de dois tipos: os gêmeos chamados univitelíneos e os gêmeos chamados de bivitelíneos. Os gêmeos univitelíneos são os gêmeos idênticos e os gêmeos bivitelíneos são os gêmeos não idênticos, tá? Mas o que consiste aí? Por que um gêmeo idêntico e o outro gêmeo é não idêntico? Tá? Vamos começar falando então dos gêmeos univitelíneos, também chamados de gêmeos monozigóticos ou gêmeos idênticos. Esses gêmeos vão ser idênticos, vão ser iguais, porque vão ser formados a partir da fecundação do mesmo óvulo. Então, nesse caso, um óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide. E ocorre aí, começa a divisão do zigoto, né, formando a massa celular. E durante esse processo de divisões celulares, essa massa celular aqui do embrião se divide, formando dois novos embriões, ambos com a mesma carga genética provenientes do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Então, eles têm as mesmas características, a mesma receita, a mesma carga genética. Por isso que vão ser chamados de gêmeos univitelíneos ou gêmeos idênticos. Nesse caso, sempre, nunca vai ter indivíduos de sexos diferentes. Ou vão ser homem, homem, ou vão ser mulher, mulher. Porque são gêmeos univitelíneos. Não tem como aqui nascer um homem e uma mulher nesse caso. Agora vamos falar um pouquinho dos gêmeos bivitelíneos ou gêmeos dizigóticos, também chamados de gêmeos fraternos. Esses gêmeos já vão ser formados de forma diferente. Eles vão ser formados a partir da união de dois óvulos, né, diferentes, ou de óvulos diferentes, não a partir de um óvulo, como aconteceu nos gêmeos univitelíneos. Então, nesse caso aqui eu tenho um exemplo, né, com dois óvulos sendo fecundados por espermatozoides diferentes. Pode ser mais de dois óvulos, 3, 4, 6 óvulos, tá? Isso varia muito, tá? E nesse caso vai ocorrer a formação de gêmeos diferentes, né? Porque eles têm origens diferentes. Um veio de um óvulo diferente e veio de espermatozoide diferente. Lembrando aí que quem define o sexo é o espermatozoide. Então, nesse caso, se um espermatozoide carregar o cromossomo X, vai ter a formação de uma mulher. Se o outro carregar o cromossomo Y, vai ter a formação de um homem. Então, nesse caso, pode acontecer que nasça aí homem ou mulher, tá? Mas pode nascer apenas homem, homem ou mulher, mulher. Mas nesse caso, nos gêmeos bivitelíneos, né, pode acontecer sim o nascimento de gêmeos de sexos diferentes. Nesse caso, ainda pode ser que um desses embriões se divida, né? Então, nesse caso, se ocorrer a divisão, vai ter a formação de gêmeos idênticos, porém de gêmeos não idênticos também. Isso pode acontecer. Se um desses embriões se dividir em 2 ou em 4, vai ter a formação, se dividir em dois gêmeos idênticos, porém vai nascer um gêmeo não idêntico em relação a esses dois. Porém, todos são gêmeos. Se eu considerar o conjunto, gêmeos bivitelíneos e não idênticos, tá? Então, essa é a diferença. A outra diferença é que nos gêmeos bivitelíneos vou ter a formação de duas placentas, enquanto nos dos gêmeos univitelíneos eu vou ter a formação de apenas uma placenta. Tá? Vamos falar um pouquinho também dos gêmeos chifópagos, ou chamados gêmeos siameses, gêmeos unidos. Esses gêmeos são gêmeos que foram originados aí de apenas um zigoto, porém que foram incompletamente separados. Começou a separação da massa celular, porém essa separação não foi concluída, e aí esses gêmeos ficaram unidos, né, pelo seu corpo. Então esses são chamados de gêmeos siameses ou gêmeos unidos,
ou chifópagos. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês gostem, que deixem seu like, deixe seu comentário aí, tá? E um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.